Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor, amém. Meus amados, hoje o tema do nosso devocional é A Alegria Vem pela Manhã, amém. E o texto base está lá no Salmo 30, do 1 ao 12. Desde já eu quero te dizer, pegue sua Bíblia para que você venha estar acompanhando junto comigo tudo que esse Salmo vai falar conosco neste dia, amém. Talvez, meus amados, você nunca tenha observado esse salmo por inteiro, né? Talvez você já tenha pego aí somente a última parte do verso 5, que fala que o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, né? Eu mesma já usei diversas vezes esse versículo do salmo. Mas deixa eu te falar, quando nós examinamos esse salmo por completo, meu Deus, eu vou pegar a última parte aqui de Davi. A alegria, ela vem pela manhã. Amém? E o louvor de Davi nesse salmo do 1 ao 5, ele oferece aqui louvores ao Senhor, né? Pelas suas muitas bênçãos que ele recebeu, né? Ele estava consciente das bênçãos que ele estava recebendo ali do Senhor. Ele estava dando graças a isso. Né? O verso 1, ele vai falar: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixaste os meus inimigos zombarem de mim. Olha só, Deus tinha sido aqui fiel com Davi, né? Ele tinha sido fiel para ajudar Davi a lhe dar a vitória mediante os seus inimigos. Deus aqui, ele proporcionou a Davi um lugar de segurança, um lugar de paz, né? E Davi, ele sabia que se Deus não tivesse o ajudado, ele nunca teria sobrevivido. Ele nunca teria conseguido suportar os ataques do inimigo. Nunca, né? O verso 2 e 3, ele vai falar assim, a cura de Deus com Davi. Senhor, ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curastes. Tu me salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que ia para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Amém? Olha só o que Deus fez com Davi. Davi aqui também, ele louvou a Deus pela sua cura física que ele havia recebido do Senhor. E ele se alegrou tanto pela cura física dele, que eu tenho assim na minha mente que não foi só a cura física dele, mas foi a cura também espiritual de Davi. Deus havia tirado a sua alma da sepultura e o mantido vivo. Falhou aqui. Mantido vivo. Davi sabia que estava seguro no Senhor e se alegrou pela sua salvação. Você tem se alegrado pela sua cura, pelas coisas que Deus tem feito na sua vida? O verso 4, ele vai dizer, cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Sabe? Olha só essa adoração genuína de Davi, de estar sempre atento na santidade de Deus. É assim que a gente tem que estar, atento à santidade de Deus para conosco. Amém? O verso 5, ele vai falar da esperança, que é praticamente o tema do nosso devocional, que diz: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Davi, ele tinha sofrido uma temporada aqui de situações de ira, né, do Senhor. Mas ele ficou grato. Ele ficou grato por ter durado somente um momento, somente uma noite, ao invés de aplicar o juízo merecido por Davi. Deus ofereceu graça. Seu momento aí de choro a noite toda foi difícil, mas a grande alegria tinha chegado com a manhã. Amém? Essa é uma bela lembrança de Deus para comigo e com você, que somos pecadores e não merecedores, sabe? As lutas que nós enfrentamos aqui, elas podem persistir durante a noite, mas a alegria virá pela manhã.
Quando nós entramos na gloriosa presença do Senhor, para passar aquele eterno dia com o Senhor. Amém? O verso 6 e 7, ele vai falar do orgulho de Davi, né? Aqui nós descobrimos o coração aberto e humilde de Davi, nesses versículos, sabe? Enquanto ele admitiu aqui a sua temporada de orgulho na sua vida, ele mencionou aqui a sua arrogância. O verso 6, ele vai dizer: eu me senti seguro me senti seguro, nunca terei dificuldade. Ele pensou que ele nunca teria dificuldade. Provavelmente aqui Davi estava se referindo ao momento de sua vida que ele se sentiu como se ele nunca pudesse cair, né? Que ele não precisava de ninguém, ele não ia cair. A vida era boa, ele gozava de uma grande prosperidade, sentia como se nada pudesse mudar aquele momento, né? Ele tinha chegado ao lugar que ele estava dependendo das suas habilidades e bens, em vez de depender do Senhor, certo? E, meus amados, esse é um lugar muito perigoso para se estar, especialmente para aqueles que estão procurando seguir ao Senhor, especialmente para mim e para você. Muito cuidado. Provérbios 16, 18, ele vai lembrar: a soberba procede à destruição e a altivez do espírito procede à queda. 1 Coríntios 10, 12 também vai nos lembrar: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Amém? O verso 7, ele vai falar sobre a sua admissão, né? Ele diz: tu, Senhor, pelo teu favor, foste bom para mim, me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu me escondeste de mim e eu fiquei com medo. Olha só a conclusão que foi chegada aqui. A conclusão de que os seus esforços não teriam senão desespero se ele não tivesse com o Senhor. Só Deus tinha o mantido, né, em ordem. Só Deus tinha o poder de manter tudo em ordem, né? Quando ele percebeu a sua arrogância, ele presumiu que Deus não estava no controle, né? E aí, quando Deus não está no controle, as coisas não fluem. Quando ele percebeu que ele estava se afastando do Senhor, ele tentou ficar de pé pelos seus próprios esforços. Davi ficou o quê? Ele ficou apavorado e se arrependeu. Esse é o nosso único recurso para o orgulho pecaminoso. Nós devemos nos arrepender, meus amados, da nossa arrogância e buscar graça. Buscar misericórdia em Deus. Fora dele, nada nós somos. Nós não somos nada sem Deus, sabe? Eu não tenho nenhum desejo aqui no meu coração da minha própria sabedoria, nem na minha própria força. Eu espero que você também não. Amém? O verso 8 ao verso 10, ele vai falar sobre a oração de Davi, né? E é muito forte. O verso 8, ele diz assim: ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Ele clamou ao Senhor, né? Ele suplicou aqui ao Senhor, sabe? E quando ele percebeu o erro dele, ele clamou a Deus e fez súplica, né? Então, ele foi muito sábio. Davi era muito top. Ele fez um pedido ao único que tinha capacidade de prover ele. Ele sabia que Deus era a fonte de sabedoria e de bênçãos para ele. Deus era o único que poderia dar força para ele. Ele já não queria andar mais sozinho. Então, ele buscou no Senhor no seu momento de necessidade. Você tem buscado o Senhor no seu momento de necessidade? O verso 9, ele vai falar do raciocínio, né? Ele disse: se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Isso aqui foi uma apelação de Davi. Certeza. Né? Ele disse o quê? Que se ele tivesse morto, ele não poderia louvá-lo, ele não poderia compartilhar da palavra de Deus, compartilhar da verdade do Senhor. Embora fosse culpado, ele pediu o quê? Misericórdia.
O verso 10, ele vai falar da confiança, né? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. O Senhor ser meu ajudador. Davi aqui, ele continuava a implorar por misericórdia. Ele admitiu a sua necessidade que ele tinha do Senhor. Ele admite que ele havia pecado e foi incapaz de fazer provisão para as suas muitas necessidades sozinho, sabe? Ele confessou a Deus, somente a Deus que nós devemos confessar. Confessou a Deus que ele precisava da sua poderosa mão dentro da sua vida. É assim que a gente deve fazer, confessar a Deus que nós precisamos da poderosa mão dele nas nossas vidas. Deus, eu não posso, mas tu pode, né? Nós devemos fazer apelo ao Senhor mediante as nossas situações, sabe? E isso nós devemos trazer para a nossa vida. Isso é maravilhoso, confessar aquelas nossas necessidades ao Senhor, colocar diante do Senhor, nos arrepender do nosso orgulho, sabe? E isso é muito lindo, o quadro de salvação de Davi. E é exatamente assim que nós devemos, né, nos aproximar do Senhor, né? Quando nós respondemos o nosso chamado pela salvação, sabe? Após a nossa conversão, meus amados, há momentos em que nós teremos de nos apresentar diante do Senhor como Davi, confessando os nossos pecados, admitindo a Ele as nossas necessidades de provisão, de graça do Senhor. O verso 11 e 12 vai falar sobre a provisão de Davi, né? Ao encerrar esse grande salmo, Davi, ele revela aqui para nós uma grande provisão que ele recebeu. E ele revelou. Primeiro ele revelou aqui a situação que foi mudada, né? O verso 11, ele vai falar: tu mudaste o meu choro, né, em graça alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Então, fiel à natureza de Deus, aqui foi uma resposta favorável ao espírito arrependido de Davi. E foi aqui uma oração muito sincera. Seu tempo de dor se transforma em uma época de alegria, sabe? A sua dor, ela vai ser transformada em alegria. Ele já não estava mais aqui vestido roupas de agonia, mas cingido, sabe? De alegria no Senhor. A alegria dele realmente aqui tinha vindo pela manhã, sabe? É bom, meus amados, saber que nós servimos a alguém que está atento às nossas necessidades, disposto a prover quando nós apresentamos a Ele com um coração sincero as nossas necessidades, as nossas súplicas, né? Como Davi, nós não podemos mudar as circunstâncias, mas o Senhor pode. O Senhor pode tudo. Ele tem o poder e os recursos para trazer mudanças lucrativas para a minha e para a sua vida. Leve as suas necessidades diante dele, porque ele tem o poder de mudar. O verso 12, ele vai falar sobre o espírito de Davi, como foi renovado, né? Ele falou: para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Davi não morava mais aqui, não morava mais na misericórdia, nem no desespero. O Senhor, ele havia respondido à necessidade do espírito de Davi, e aí foi renovado. As bênçãos gerou louvor imediato no coração de Davi. Davi ficou comovido com o que o Senhor tinha feito por ele. Amém? Você tem se comovido com o que o Senhor tem feito com você, para você? Você está feliz por aqueles momentos em que o Senhor entrou e mudou situações na sua vida, trouxe vitória para você? Você tem estado feliz nesse momento? Hein? Eu te pergunto. Sabe por quê? É difícil permanecer, meus amados, desanimado, derrotado, quando o Senhor se move poderosamente no meio da nossa necessidade. A mudança, ela vem.
A gente sai do desespero e o Senhor, tudo aquilo que a gente precisava, entra nas nossas vidas. O Senhor, Ele oferece louvores imediatos pra gente. Ele oferece bênçãos imediatas pra gente. Sabe? Às vezes a gente enfrenta grandes adversidades. Sabe? Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem provisão pra mim e pra você. Você pode estar aí no meio de uma situação escura e difícil. Mas a esperança e a alegria, ela pode vir pela manhã, sabe? Você está como Davi aí enfrentando uma situação difícil, devido ao pecado, devido a qualquer situação. Eu quero te encorajar a levar isso, meus amados, diante do Senhor, a confessar para Ele, a oferecer graça, sabe por quê? Porque é Ele que vai restaurar, é Ele que está ali disposto a vivificar novamente, mediante a nossa necessidade. Talvez você esteja aí lutando inconscientemente de qualquer pecado. Mas confesse ao Senhor, leve a sua necessidade para Ele. Ele se importa com você, sabe? Você só precisa comparecer perante o Senhor, arrependido, com fé, que Ele vai te responder. Ele vai responder a sua oferta. Amém? Meus amados, o nosso devocional era esse. Eu espero que ele tenha ficado no seu coração. Acompanhe os outros vídeos. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.